Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos presentes aqui. Vamos dar início à nossa última atividade do dia de hoje, do nosso 6º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática. Queria também aproveitar e dar boa tarde e boas-vindas a todo mundo que está assistindo a gente online. Essa mesa redonda foi escolhida pelos participantes para que fosse transmitida, então eles também estão acompanhando a gente pelo YouTube, no canal da NPMAT. A nossa mesa redonda que se chama Pensamento Computacional, ChatGPT e Educação, Usos, Implicações e Teorizações. Bom, eu vou ficar fazendo a mediação da mesa. Nesse primeiro momento, os professores Leonardo e Mariano Pimentel vão fazer as falas e depois a gente passa para um segundo momento que eu deixo para explicar quando chegar a hora, em que a gente vai contar com a participação de vocês também. Bom, o professor Leonardo Barrichello é licenciado em Matemática, doutor em Educação e atualmente é professor na Escola de Aplicação da USP. E vai fazer a primeira fala. Em seguida, o professor Mariano Pimentel, doutor em Informática, atua como professor aqui na Unirio, leciona na pós-graduação em Informática e no bacharelado em Sistemas de Informação. Lecionou por 10 anos no curso de licenciatura em Pedagogia à Distância, ganhou o Prêmio Jabuti em 2012 pelo livro Sistemas Colaborativos e esse ano vai lançar o livro ChatGPT e Educação. Realiza também pesquisas na área de Sistema de Informação, Informática na Educação e Cibercultura. Então, eu vou passar a palavra para o Léo, que vai fazer essa primeira fala. Olá, boa tarde. Eu vou ficar de pé, mal de professor. Se estiver ruim para me ouvir, me avisem, por favor, gente. Vamos lá. Certinho. Perfeito, Michel, obrigado. Bem, gente, eu fui convidado para fazer essa fala, para participar dessa mesa, mais ou menos em, sei lá, abril, maio, mais ou menos. E aí, logo que a gente ficou em contato, as pessoas que iam compor a mesa entraram em contato de fato. A gente estava bem no auge do furor em torno do tal do ChatGPT, dessas inteligências artificiais generativas. E o Pimentel, que está na mesa comigo, queria fazer uma fala bastante focada nessa novidade. E, em princípio, eu não ia fazer uma fala focada nisso, mas aí, como o Pimentel queria, eu fiquei quebrando a cabeça e tentei ajustar, digamos assim, aquilo que eu acho que valeria a pena discutir numa mesa com esse tema, né, num tema que, em princípio, seria mais amplo, de tecnologia, para aproximar um pouquinho mais do que o Pimentel queria falar, e acho que eu consegui. Então, a minha fala hoje foi meio que desenhada para tentar conversar com a fala do Pimentel logo depois. A minha vai ser um pouquinho mais geral ainda, por mais que eu fale bastante de ChatGPT, ainda vai ser um pouco mais ampla, vai ser de tecnologias no sentido um pouquinho mais geral, mas sempre tentando tocar nesses aspectos que eu diria que o ChatGPT fez virem à tona recentemente. Eu já tenho a sensação de que a gente está num momento um pouquinho diferente, né? Lá em maio, quando esse convite foi feito, a onda, o furor estava mais alto, agora já é uma sensação um pouco diferente das pessoas em relação a essa ferramenta. Inclusive, esse é um ponto que a gente pretende discutir aqui com vocês depois. Mas eu queria começar a minha fala já deixando uma mensagem bem forte, bem clara, bem direta, que é essa aqui. Do meu ponto de vista, o ChatGPT não traz nenhum novo desafio para o ensino de matemática. E aí, com ênfase na palavra novo. Eu não acho que as questões que o ChatGPT fez surgirem agora, né, o debate que ele está fazendo fervilhar agora, traz questões que sejam de fato novas para a gente, para professores de matemática, para o ensino, para a aprendizagem, para a educação matemática de uma maneira geral. Tá certo? Ao longo da palestra eu vou tentar elaborar um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Tá? Então, vamos lá. Antes de começar, antes de eu me justificar, deixa eu deixar algumas coisas claras. Primeiro, muitas tecnologias já vieram e, honestamente, sejamos sinceros, a gente viu pouquíssima coisa mudar, né? Assim, voltemos à década de 60, 70, com os primeiros rabiscos de uso de tecnologia digital, de tecnologias computadorizadas
em sala de aula e a gente viu mudar quase nada. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o ChatGPT é realmente ruim com matemática. Não sei qual é o nível de experiência de vocês. Depois que eu decidi dar essa ênfase na minha fala, eu fiz questão de fazer muitos testes. Vocês conseguem encontrar vários desses testes no YouTube. Você vai lá, procura por professores, por youtubers, usando o ChatGPT para questões de matemática, e ele é horrível. Assim, ele erra surpreendentemente, de vez em quando, algumas coisas, ao mesmo tempo que outras ele faz de maneira absolutamente brilhante. Então, esse é o meu terceiro ponto. Em outros aspectos, ele é muito, 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 muito útil. Além disso, esse quarto ponto veio para ficar. A gente vai ver mudanças nele. Ele é o primeiro de uma família de inteligências artificiais que devem se desenvolver, provavelmente com uma velocidade espantosa, num período de tempo curto, mas vai ficar. Não adianta a gente resmungar, ele vai ficar. E o último ponto é que não é um problema único e exclusivamente nosso. Não é um problema único e exclusivamente nosso, professores de matemática, nosso, professores. Não é um problema apenas da esfera educacional. É uma questão enorme, gigantesca, super ampla, mas que, pelo menos eu pretendo falar do que nos diz respeito, agora nós, professores de matemática. Então, só para deixar isso claro, e agora eu vou tentar elaborar o que eu quero dizer com aqueles desafios que não são novos. Tá? Porque o fato de não ser novo não significa que a gente não deve prestar atenção neles também. Só significa que eles não são novos. Então, eu vou falar desses 3 desafios, reforçando que, do meu ponto de vista, já são desafios conhecidos, já estavam no ar há mais tempo, antes de qualquer ChatGPT aparecer, e vou tentar ilustrar com alguns exemplos. Tá? E todos esses desafios que eu vou colocar não vêm única e exclusivamente por conta do ChatGPT. São desafios que já haviam surgido há mais tempo, com o advento de coisas como ampla disponibilidade de celular, amplo acesso à internet, amplo acesso a dispositivos computacionais, a essa onda que vem recebendo o nome, já há alguns anos, de pensamento computacional. Esses movimentos já traziam todos esses desafios que eu vou colocar. Então, não é uma exclusividade do ChatGPT, ele só tornou essa coisa, de novo, aberta à discussão, com parâmetros um pouco diferentes, porque ele é, de fato, uma ferramenta diferente dessas anteriores. Tá? Então, vamos lá. Para mim, o primeiro desafio que se coloca para a gente, que já havia se colocado, é esse daí. Para além de ferramentas específicas, quais ferramentas que a gente pode usar nas aulas de matemática? Esse começo da frase, para além de ferramentas específicas, é porque eu não quero falar daquelas ferramentas que a gente usa e que foram concebidas, desenhadas, e estão disponíveis para ensinar e para aprender matemática. Um exemplo óbvio hoje em dia é o GeoGebra. É uma ferramenta que foi concebida do zero para servir como apoio ao ensino e aprendizagem de matemática. Não é delas que eu estou falando. Porque essas ferramentas foram criadas para isso, essas ferramentas se prestam ao ambiente escolar. É claro que a gente pode usar fora de ambiente escolar, especialmente se a ferramenta é boa. Mas elas foram concebidas para esse universo. E outras ferramentas que não foram concebidas para esse universo, a gente não poderia estar usando isso em sala de aula, porque a gente provavelmente usa isso em casa, a gente provavelmente usa isso fora da sala de aula o tempo todo, e elas se referem a objetos de natureza matemática, e a gente ainda não incorporou nem essas ferramentas. Dou exemplos. Calculadora, né, gente? A calculadora veio lá, década de 60, aqui no Brasil demorou um pouquinho mais para ela, de fato, chegar na mão das pessoas com amplo acesso. E ainda hoje, esse objeto, essa tecnologia, não foi de verdade para a sala de aula, num sentido amplo. Planilha eletrônica. Assim, virtualmente todo mundo que trabalha em um emprego, que em algum momento senta na frente de um computador, virtualmente todas as pessoas usam planilha eletrônica, o tempo todo. E planilha eletrônica, essencialmente, trabalha com objetos que são da nossa alçada, que são da matemática. E a gente ainda não usa planilha eletrônica de verdade na educação básica. Assim, tirando um outro livro, uma outra pessoa, a gente usa pouquíssimo. Softwares de desenho técnico. Nesse caso, eu estou sendo um pouquinho mais genérico, mas softwares que usam elementos de desenho para fazer maquetes, modelos e coisas do gênero. Recentemente, o Google Sketchpad criou alguns padrões que deram certo e tal, que pegaram por aí, virou uma ferramenta
pouquinho mais comum, mas tem vários softwares que usam objetos geométricos para fins que não são de sala de aula, mas que as pessoas usam por aí o tempo todo. Esses dias, acho que foi na própria NPMAT que eu vi um e-book sobre um desses softwares, o e-book, minicurso, não me lembro mais, sobre um software para modelar imóveis, para modelar casas, apartamentos, coisas do gênero. E que usa um monte de elementos de geometria. As pessoas usam fora de ambiente escolar, é amplamente utilizado, e a gente ainda não trouxe isso para a sala de aula. A gente ainda fala de objetos geométricos sem tocar nesse tipo de tecnologia. E aí a gente pode seguir, né, na lista, chegando em coisas que são, em princípio, mais recentes, como linguagens de programação, que também tem uma interface grande com matemática e que ainda estão chegando na sala de aula, e, mais recentemente, essas inteligências artificiais generativas. Então, para mim, o ponto que eu coloco é esse desafio, né, que já existe há muito tempo, insisto nisso. Para além das ferramentas criadas para a sala de aula, será que a gente já não deveria estar usando outras ferramentas que são amplamente utilizadas fora de sala de aula, dentro das nossas aulas de matemática, porque elas lidam com objetos que são essencialmente objetos matemáticos? A gente despreza essas ferramentas como se elas não pertencessem àquele mundo escolar, e depois as pessoas que aprendam, na hora que elas saem da escola, né? E o ChatGPT reforça um pouquinho disso, né? O segundo desafio para mim é esse, é a modernização do currículo. Currículo de matemática, não só de matemática, isso vale para as outras áreas do conhecimento também, mas de matemática é o que interessa para a gente, mudou virtualmente nada, né? Um ou outro tópico sai, raríssimos tópicos entram, mas a gente não fala de um processo contínuo de modernização do currículo. Por que não pensar nesses termos? À medida que as ferramentas mudam, muda o nosso jeito de fazer certas coisas. Se muda o jeito de fazer certas coisas, o nosso currículo precisaria acompanhar isso, porque algumas coisas poderiam não mais ser ensinadas e outras poderiam passar a ser ensinadas. E a gente não vê essa modernização, esse arejamento do nosso currículo acontecer em um ritmo minimamente compatível com o que acontece no resto do mundo. Áreas de conhecimento como biologia, por exemplo, são mais forçadas a lidar com esse tipo de coisa, porque novidades que afetam o dia a dia das pessoas tangenciam conceitos da biologia de maneira mais explícita. E eles são forçados a lidar com esses novos temas. A gente, em matemática, fica um pouco alheio a isso. Mas, sinceramente, na minha opinião, é porque a gente escolheu ficar alheio disso, ficando em um currículo que está alheio disso. Então, quando a gente não fala de tópicos que estão de fato relacionados a novidades, a gente vai se alienando dessas novidades, a gente vai ficando fora disso, vai se colocando fora disso. A gente poderia sim entrar num processo de contínua modernização do currículo, pouco a pouco, devagar, não precisa ser algo revolucionário, mas algo minimamente, que acompanhe minimamente as novidades que a gente vê no mundo, poderia acompanhar o nosso currículo. O ChatGPT coloca isso de novo, certos tipos de questão você joga lá e ele resolve na hora. E isso não precisa de ChatGPT, né, gente? Pega uma equação, digita ela na caixa de busca do Google. Digita a equação na caixa de busca do Google e aperta Enter. Vocês vão ver o que acontece. Ela está lá resolvida, provavelmente explicada, com passo a passo. Você bota uma expressão de uma função, o Google te dá o gráfico dessa função e um gráfico que ainda é interativo. Você não consegue mexer nele, fazer coisinhas nele e tal. Então, e a gente simplesmente não lida ainda com essas novidades que poderiam modernizar o currículo para a gente poder falar de outras coisas e deixar de falar de algumas que a gente fala no momento. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, alguns currículos, alguns conteúdos, talvez deixem de ser relevantes. Talvez já tenham deixado de ser relevantes. Como, por exemplo, técnicas específicas para resolver equações. A gente ainda ensina várias técnicas que se aplicam a uma família de equações, que o aluno sabe aplicar aquela técnicazinha para resolver uma equação do tipo tal ou do tipo tal, que não ilustra um fenômeno geral, não ilustra uma ferramenta geral para resolver equações no sentido amplo, e só serve para aquele tipo de equação que se aplica a 3, 4 exercícios que a gente está acostumado a resolver em sala de aula, sendo que ele poderia digitar isso na busca do Google, apertar Enter e ter até o processo de resolução da equação completo. Não ia nem ter só a resposta final. Então, para quê? Faz sentido mesmo a gente manter esse tipo de coisa? Alguns conteúdos poderiam ganhar mais importância, poderiam crescer, poderiam ganhar mais espaço dentro do nosso currículo. Estatística, acho que é um deles, e inclusive está ganhando, né, com a BNCC, ganhou um pouco mais de espaço já, mas
Fala-se de estatística agora o tempo todo, com dados, com análise de eficiência, com análise de significância, esse tipo de coisa está ganhando espaço. E a gente não traz nada disso para o currículo. A gente continua ensinando a calcular média, moda e mediana. Né? A gente continua fazendo isso. E ninguém fala nem de média, nem de moda, nem de mediana em nenhuma das matérias que falam de grandes volumes de dados. Ninguém nem menciona esses conceitos. Não está na hora da gente andar um pouquinho nessa direção? Para mim, um outro conteúdo é esse ordem das operações. Eu gosto bastante de falar mal dele. Porque hoje a gente tem calculadoras que interpretam expressões aritméticas de um jeito não idêntico ao que a gente interpreta quando a gente escreve no papel. Você tem o padrão de escrita, por exemplo, de um software de planilha eletrônica. Você tem o padrão de escrita no buscador do Google, por exemplo. E a gente continua falando do parênteses, chaves, colchetes, como que é soma, subtração, multiplicação, a ordem das operações lá decoradinhas, né, naquela ordem bonitinha. Não faz mais sentido, não é mais coerente. Se você admite que as pessoas estão usando dispositivos eletrônicos, a gente já não deveria mais estar falando dessas coisas nesses termos. A gente precisa mudar isso, precisa falar disso de um outro jeito, precisa se aproximar do que as pessoas de fato estão fazendo. Ninguém usa chave, colchete e parênteses para montar uma fórmula numa planilha, por exemplo. Eu acho que, inclusive, nem pode, porque é interpretado de maneira diferente. Não pode, né? Não pode. E a gente continua ensinando chave, colchetes e parênteses. E será que não tem outros conteúdos que passaram a ser relevantes, que estão fora do currículo e que poderiam começar a entrar no currículo? 2 exemplos muito fortes para mim são esses. Grafos. Grafo modela um monte de fenômeno relacionado à tecnologia. E criptografia, que não é essencialmente um conteúdo único e exclusivo da matemática, mas que se relaciona com um monte de conceitos da matemática. A gente poderia aproveitar o universo da criptografia que as pessoas estão falando, estão comentando, estão mencionando atualmente, para abordar diversos conteúdos da matemática. Então, por que não aproximar essas coisas do que a gente está fazendo em sala de aula? Trazer isso para dentro do currículo. Terceiro desafio. Vamos revisitar velhos problemas, gente. Vamos reconsiderar problemas velhos. Nem tudo precisa ser jogado fora, mas a gente pode olhar para problemas que a gente faz em sala de aula sob um novo ponto de vista, pensando nas novas ferramentas que a gente tem disponível. A gente pode revisitar eles e repensar a forma como a gente discute. Por exemplo, ainda é relevante ficar discutindo, por exemplo, mudança de base de logaritmo para resolver uma equação? Assim, sinceramente, gente, calculadora tem, você calcula o logaritmo em qualquer base. Para que aquela engenhoca toda de ficar mudando de base do logaritmo? Não faz mais sentido a gente ficar quebrando a cabeça com aquilo, com aquele tipo de questão que era desenhada especificamente para forçar uma mudança de base específica e tal, sendo que agora qualquer dispositivo eletrônico tem lá a opção de você calcular o logaritmo em qualquer base, rapidamente, numa boa, sem problema nenhum. Bem, eu já mencionei a ordem das operações, né? Ainda faz sentido a gente ficar discutindo isso? Será que não tem outras resoluções que são mais viáveis? Ou talvez que sejam até mais interessantes para problemas que a gente já trabalhava? Por exemplo, a gente não poderia falar de problemas de probabilidade usando simulações? Simulaçõezinhas digitais. Você consegue programar em vários softwares hoje em dia um scriptzinho simples que faz uma série de repetições e que te exibe um dado acumulado com 1.000, 10.000, 1 milhão de repetições sem grandes dificuldades. Você consegue fazer isso com linguagem de programação típica, com Python, por exemplo, mas você consegue fazer isso com Scratch, a linguagenzinha de blocos, toda visual. Você consegue simular um dado sendo jogado e pedir para o Scratch jogar esse dado 1000 vezes. E ver isso acontecendo ali com os alunos. Algo que não era viável há algum tempo atrás. Agora é. Será que não é interessante? Ou, se for, o que disso é interessante? Ou então criar gráficos, né? Criação de gráficos estatísticos. Os nossos cursos estatísticos ainda são focados em ler gráfico, interpretar gráfico, calcular moda, média, mediana. A gente poderia criar. Agora a gente tem ferramentas, você abre qualquer software de planilha eletrônica, ele tem lá 40 tipos de gráfico prontos que você pode usar, selecionar qual deles é melhor, qual deles exibe a informação da maneira que você quer, ou então tentar criar outras maneiras de representar a partir de um conjunto de dados tabelados. É uma opção que não existia há algum tempo atrás e hoje a gente poderia usar amplamente. Será que não tem novos problemas que agora a gente pode discutir? Esse primeiro, para mim, é um clássico. Eu adoro trabalhar com problemas de otimização.
Eu tenho a sensação de que os alunos também se identificam muito rapidamente com o tipo de pergunta de otimização, né? O que é mais rápido, o que é mais barato, coisas desse tipo, o que produz mais, coisas do gênero. É um tipo de uma família de problemas que para mim sempre pareceu muito motivador, mas a gente só trabalha com os quadráticos, né, na educação básica. Só pode dar uma equaçãozinha quadrática, você calcular as duas raízes, calcular o vértice e achar o máximo. Poxa, você coloca no Google a função e aperta Enter, você tem qualquer gráfico, rapidinho. E a parte interessante, a parte matematicamente legal não é fazer o gráfico, a parte matematicamente legal é modelar algebricamente. Então vamos modelar, vamos cair em qualquer função. Vamos botar no Google e vamos olhar para o gráfico. Vamos ler esse gráfico a partir daí. Um gráfico que seja todo troncho, todo torto, todo cheio de curva, não tem problema. Você consegue sentar e ler aquilo, interpretar aquilo. Então a gente poderia expandir gigantescamente o volume de problemas de otimização que a gente trabalha em sala de aula, simplesmente parando de se preocupar só com aqueles 3, 4, 5 tipos de função que a gente discute no ensino médio. Por que ficar limitado a isso se a gente não precisa mais? Outra coisa, problemas envolvendo cálculos extensos com matrizes. Matriz existe para processar dados de grande escala. Matriz não foi criada para a gente fazer produto de 2 matrizes 3x3, gente. Matemática não fez esse recurso para isso. O recurso das matrizes é justamente para agilizar o processo de cálculo com dados volumosos. Hoje você consegue fazer isso, você entra na internet, você coloca matriz calculator no Google, você acha 1 bilhão de sites que fazem isso de maneira absolutamente intuitiva. Isso poderia viabilizar que a gente discutisse um monte de coisa interessante, sem que os alunos ficassem presos naquelas continhas chatas pra caramba, mas estivessem preocupados em modelar o fenômeno como uma matriz e processar o resultado que foi obtido a partir de uma dessas ferramentas. Então, isso, para mim, completa esse ciclo do terceiro desafio, né, de revisitar antigos problemas e começar a olhar para eles de maneira diferente. Em resumo, para mim, os 3 desafios que a gente tem que enfrentar, o ChatGPT veio salientar alguns deles agora, mas a gente já tem que enfrentar faz muito tempo, e a gente vem postergando isso, são usar ferramentas que as pessoas de fato usam no seu dia a dia e que lidam com objetos que são matemáticos. Para mim, a planilha eletrônica é o exemplo canônico disso aqui. Modernizar o currículo, manter um ritmo de modernização no currículo, não precisa ser frenético, porque também isso exige informação. Não precisa ser super corrido, mas que seja pouco a pouco modernizado e sempre modernizado. E, por fim, reconsiderar os problemas que a gente usa em sala de aula. Mesmo dos conteúdos que já estão lá, a gente precisa olhar para eles e ver o que de diferente a gente podia fazer com eles. Essa parte é mentira, não é fazer pergunta agora, tá? O Michel vai deixar fazer pergunta depois só. Vamos agradecer o Léo, então, gente. Obrigado. Bom, já vou convidar o Pimentel para se encaminhando para cá. Estão me escutando agora? Fico bonito assim ou fico como eu sou? Tá bom assim? Eu vim conversar com vocês numa pegada um pouco diferente do Léo. O Léo me enganou falando que a gente não ia ter pontos de divergência. E eu acho que ele trouxe uma fala conciliadora, que acalma nosso coração, nos tranquiliza enquanto professores de matemática. Eu espero tirar vocês desse lugar, te levar para um lugar de desespero, de angústia, de solidão, de terror, uma visão bastante distópica. Eu espero conseguir. Se você sair feliz da minha fala, eu fracassei. E eu fui surpreendido, eu sou da computação, eu não tenho lugar de fala na matemática, mas eu tenho na computação. E eu fui surpreendido pelos meus alunos no início do ano, que estavam todos falando do ChatGPT. Gente, o pessoal da computação tem um alvo nas costas, ele programa, essa tecnologia programa, e programa bem, sabe encontrar bug nos programas. O povo da computação está bastante ansioso com essa tecnologia. Eu também. Eu fiquei muito ansioso, comecei a escrever loucamente, eu não sei se vocês conhecem meus textos, mas de fevereiro até abril, eu escrevi 5 textos, depois escrevi um livro, para vocês verem como eu estou afetado com essa questão, né?
Eu escrevo para organizar as minhas ideias. Eu me acalmei, porque eu acho que eu entendi o fenômeno, mas não acho que seja simples. Eu acho que não há respostas óbvias. Ele é uma grande interrogação nas nossas vidas. A sociedade não está pronta para lidar com um ser maquínico, que é capaz de reproduzir o que há de mais humano em nós, que é a linguagem. Uma inteligência, ainda que artificial, capaz de produzir textos coerentes, comparável a de um ser humano, muito melhor do que a maioria, a grande maioria dos alunos que entram na universidade. O que é esse ser maquínico, disponível, que está do nosso lado, disponível a um clique? Quais os efeitos que isso vai provocar na sociedade e especificamente na educação? Bom, ele é o maior fenômeno, por causa dessa coisa tão maravilhosa, ele se tornou o maior fenômeno de popularidade como nunca tínhamos visto antes na história da internet. O que ele alcançou, em 2 meses, o Facebook demorou 5 anos. O TikTok, que tinha sido o maior sucesso de audiência, demorou 9 meses. Ele é realmente o maior fenômeno da internet. Como pesquisador, me interesso por esse fenômeno e me debrucei para tentar entendê-lo. Gente, ele não é novo. A primeira versão foi lançada ali em 2018, para tentar entender o texto humano. Em 2019, lançaram uma versão que era capaz de escrever textos com coerência. A versão que a gente usa é aquela ali, a versão 3, essa que está gratuita. Esse círculo representa a quantidade de parâmetros dessa inteligência artificial, que é a quantidade de informação que tem nos neurônios. E a versão 4 foi lançada em março para monetizar, e pessoas como eu, que fiquei dependente dessa tecnologia, dou muito valor para ela, desembolso $20 por mês para poder ter acesso à inteligência de ponta. Bom, obviamente isso não vai parar. Com esse desejo da sociedade, com o crescimento exponencial da tecnologia e das técnicas de IA, esse troço não vai parar. Não parando, porque é imparável, a previsão é, se hoje a gente compara o GPT à inteligência de um ser humano, daqui a 20 anos, o que vai ser comparável é uma inteligência comparável à de todos os cérebros humanos conectados. Ou seja, ele será melhor do que o melhor de nós. Então, isso é preciso entender. A gente não sabe o que vai acontecer nesse dia, mas esse dia vai chegar. Como a gente não sabe se vai haver trabalho, como é que vão ser as relações, como é que vai ser a docência, como é que vai ser o aprendizado, a gente chama isso de singularidade tecnológica. Essa é a previsão. Bom, ele é comparável a uma inteligência humana porque fizeram um teste no Enem. Olha, a média das pessoas fica aqui, acerta 35% das questões. O ChatGPT gratuito, o 3, acertou 69% das questões, melhor, portanto, do que 99% dos estudantes, ou das pessoas que fizeram a prova. A versão 4 acertou 80% das questões do Enem. Significa que ele foi melhor do que 99,9% das pessoas, dos 3,5 milhões de pessoas que fizeram essa prova. E ele, como é uma tecnologia genérica, ele não sabe fazer questões de múltipla escolha. Se você der uma instruçãozinha do tipo, olha, além de você tentar responder, avalie questão por alternativa por alternativa e escolha a que melhor responde a questão. Essa instrução simples. E aí, ele ficaria no 40º lugar. Ou seja, apenas 39 estudantes não precisariam estudar com o ChatGPT, não teriam nada para aprender com ele. Os outros 3,5 milhões ficariam para trás dele. Então, ele teria passado em qualquer curso de medicina, o mais difícil, de qualquer universidade. Ele é bem melhor que os nossos estudantes. Por isso, ele está sendo comparável com uma inteligência humana, de um humano.
Só que ele realmente não é bom, Léo. Ele não é bom em matemática, não façam perguntas, não estudem matemática por ele, pelo menos a versão gratuita, porque a versão paga já é melhor, bem melhor que a maioria dos estudantes. E os pesquisadores já sabem, já estão resolvendo esse problema, já temos artigos mostrando como resolver isso, então aguardem. O povo de matemática pode esperar um pouquinho, mas não vai demorar muito, óbvio, né? E vocês acham, é claro, que tem que ter um certo letramento para saber fazer as perguntas de modo adequado ao ChatGPT, mas isso, obviamente, vai se enraizar, ou seja, ele é mais adequado para o ensino superior. Ele é muito bom, ele tem muitos conhecimentos científico-educacionais, e ele, obviamente, quanto maior letramento, melhor proveito você tira dele. Então, o povo da universidade vai se beneficiar muito. Meus estudantes todos da computação usam, todos. Agora, essa tecnologia não vai parar no ensino superior. Ela vai se enraizar até o ensino médio. E se você vê uma criança como essa, colando da Alexa, vocês viram esse vídeo? Né? Sussurra para a Alexa responde, ele vai lá, anota e agradece no final a Alexa. Essa criança colando com uma interface por voz já torna isso acessível até para uma criança que não escreve. A Alexa é uma IA. Então, gente, isso vai descer para a escola básica, vocês não precisam ter dúvida. Agora, que transformações uma inteligência artificial mais simples do que navegar na internet? Porque na internet você coloca uma palavra-chave, ele te retorna 1 milhão de referências. O que você faz com aquilo? Com o tempo, você aprende a navegar e até reformular suas buscas. O ChatGPT é a mesma coisa. Com o tempo, você aprende a fazer as perguntas de tal modo que você obtenha a resposta do que você quer. Só que ele é mais simples do que navegar na internet, porque ele não te dá 1 milhão de referências para você se virar. Ele te dá a resposta direto para a sua inquietação. Então, vai descer, né? É muito simples de usar. Bom, e esse é o teste de Rorschach que eu costumo fazer. Olha para essa figura, está aí uma representação de um robô, que seria uma representação do ChatGPT, e você pode olhar para essa figura pelo menos com 2 interpretações. Esse menino está colando do ChatGPT, como aquele da Alexa, né? Está pedindo para que o ChatGPT dê as respostas por ele. Nesse sentido, ele está entregando a mente e a voz para essa inteligência artificial. Essa inteligência está pensando por ele e está expressando por ele, nas redações, nas resoluções, nos projetos. A outra maneira de olhar para essa mesma figura é falar, não, ele não vai colar. Ele vai fazer ele vai aprender, ele vai perguntar, assim como ele pergunta para um professor, para um colega. E, gente, olha só, não é uma coisa ou outra. Ele é as duas coisas. As duas realidades estão acontecendo. Depende de como nós nos relacionamos com essa tecnologia. Depende de como essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto, vai ser educado nas nossas salas para lidar com essa tecnologia. Então, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E é por isso que tem uma separação, uma percepção antagônica, sem ser contraditório, mas antagônico. Alguns olham com muito entusiasmo, achando que vai ser uma tecnologia que vai apoiar a educação, que vai dar mais acesso, que vai facilitar, que vai possibilitar a interatividade, responder ali as dúvidas na hora que a pessoa tiver. Então, há pessoas bastante entusiastas com essa tecnologia. Por outro lado, se você acha que nossos estudantes irão entregar suas vozes, sua mente e voz para essa tecnologia, você vai olhar com terror. Você vai temer essa tecnologia, vai condená-la. Alguns países proibiram. Nova York, a Secretaria Municipal de Educação proibiu. Mas depois desproibiu, porque um mês depois percebeu que era melhor que as crianças pudessem ter acesso a essa tecnologia de ponta do que proibir qualquer acesso delas. É necessária uma educação para o uso. Isso é óbvio. Bom, meus estudantes estão usando muito ao ponto de
declarar coisas como essa. Atualmente, eu não estudo mais sem o ChatGPT. Usa todo dia. Todo dia eles estão usando. Toda vez que eu preciso fazer qualquer trabalho, eu uso essa IA. Em vez de realizar a busca na Google, estão usando a IA. É mais rápido, é mais eficiente. Está sendo substituto da internet. Se alguma disciplina apresenta algo novo, eu logo penso, vamos ver do que o ChatGPT me diz, o que ele me ensina. Se eu matar uma aula, vou pedir socorro para o ChatGPT. Olha a declaração que eu recebi desse aluno. Hoje eu uso Copilot. Copilot tem o GPT ali dentro e, portanto, é uma inteligência artificial específica para a codificação. Aliás, essa é a década que nós vamos ver as inteligências artificiais se espalharem em tudo, em todas as áreas. Até no nosso Word, no nosso Excel, nas nossas planilhas. Hoje, eu codifico igual a um Deus. E aprendo demais com o ChatGPT-4. Gente, quem que vai abrir mão desse poder de programar igual a um Deus? Ele já se hibridizou com essa tecnologia. Não é o ChatGPT que programa bem, é ele. Porque ele já não se separa mais. Não dá para pedir para uma pessoa dessa, não use. Ela sabe da potência, ela já entendeu essa potência e se tornou um Deus. Ou pelo menos se sente assim. E os professores? Tenho conversado com eles e aí eu percebo muitos professores temerosos, dizendo não use, isso vai te deixar preguiçoso, você vai colar dele, você vai emburrecer. Há pessoas que estão dizendo assim, olha, essa tecnologia não chega na minha escola. Negacionista, isso aí não adianta me preocupar com isso, bobagem. É diferente do que o outro que acha que vai chegar na escola, nem que seja como aquele garotinho falando com a Alexa, e está falando, está divertindo, não use. O outro é indiferente. Mas olha, como é que você pode ser indiferente se todo mundo está usando? Tem alguma coisa que não está batendo. Não dá para ficar indiferente em relação a essa tecnologia. Outros são entusiastas, acham que deve usar sempre, porque é tudo ótimo, maravilhoso, vai resolver todos os problemas, e não é bem assim, ele tem problemas sim. Aqui, obviamente, vocês sabem que ele não é bom para matemática, por exemplo. E a ideia é que a gente consiga ter professores e professoras críticas, que ensinem os estudantes a usar, como usar, quando usar, de que maneira, de maneira ética. Há uma educação para o uso. E essa educação precisa ser desenvolvida em todas as disciplinas. E até agora, nesse primeiro semestre que passou, comecei a fazer algumas formações de professores e esse resultado se repete. 90% dos professores... Bom, 2/3 dos professores nunca usaram ou usaram uma vez. E 90% dos professores nunca se preocuparam em usar isso numa atividade acadêmica. Gente, olha só, eu estou falando de ChatGPT, mas lembre-se, esse aqui é um fato mais concreto. A internet começou a transformar o nosso ensino superior gradualmente e irreversivelmente, ao ponto de que hoje, olha, 2016, eu acho, 2015 foi o ápice do ensino presencial. A partir disso é a derrocada do ensino presencial, ao ponto que hoje, 2023, aliás, ao ponto de que em 2022, ano passado, há mais estudantes na modalidade à distância do que no presencial. Ou seja, professores do ensino superior estão perdendo os empregos. Há menos espaço para nós. Como será que o ChatGPT vai transformar o ensino superior e a educação básica? Será que vai promover, por exemplo, mais homeschooling? E, portanto, menos espaço para docentes? Não sabemos, não temos ideia de como essa tecnologia vai transformar a educação do nosso país. A internet transformou dessa maneira. Essas são as perspectivas de uso da tecnologia
na educação. Na década de 60, 70, usávamos o computador como um professor. Ele ensinava os conteúdos para os alunos. Na década de 80, com a popularização do construtivismo, meados de 70, década de 80, início de 90, usávamos o computador, ou pelo menos começávamos a usar o computador como apoio à construção de conhecimento. Na década de 90, com a abertura da internet para uso comercial, com a grande popularização da internet, o início da popularização da internet, o início da internet como fenômeno social, a internet foi usada como meio de interação social e transformou o ensino superior daquela maneira. Uma concepção de uso da tecnologia como meio de interação social. O ChatGPT está inaugurando duas concepções novas, absolutamente novas. Quer dizer, não são absolutamente novas, mas consolidou duas concepções de uso da computação na educação. Não mais como suporte ou como meio ou tecnologia para a construção de conhecimento. Ele é uma máquina de autoria, é uma máquina de construção do conhecimento. Ele é um coautor nosso. A gente escreve texto com ele, resolve equações com ele, resolve problemas, faz planos de aula, faz apresentações com as inteligências artificiais generativas. É isso, ela gera coisas novas, conteúdos novos. A segunda perspectiva, em vez de ser um meio, um suporte para a interação social, ele se tornou um próprio agente de interação social, um ser para a gente conversar, como se fosse um professor 24 horas por 7, professor particular, disponível. Me faz uma pergunta, eu te respondo. Me tira uma dúvida que eu te explico. O que isso vai transformar a educação? Duas concepções inovadoras. Bom, como coautoria, eu acho que essa é mais fácil. Quer dizer, as duas são fáceis de entender, né? A gente entra com um pedido de texto, ele produz uma obra, seja em texto, seja em imagens, seja daqui a pouco uma equação matemática, um gráfico. Essa obra traz informações novas, portanto, se aprende, entra em processo de reflexão e reformula o seu conhecimento, podendo pedir novas obras ou pedir revisões daquilo que você está produzindo. Ele autora, ele é um autor contíguo. E a segunda perspectiva é esse especialista que ele é e vai se tornar cada vez mais, em todas as áreas, disponível para a gente conversar, interagir, tirar dúvida. O Khan Academy, que talvez seja bastante conhecido de vocês, o presidente, o CIO, falou que estamos perante a maior transformação positiva que a educação já viu. A maior. Isso porque, quando a gente ensina para 30 pessoas, nosso aluno médio fica com essa nota aqui. Quando é um professor particular, esse aluno mediano, olha, se torna um aluno ótimo. O aluno mais fraquinho se torna pelo menos um aluno mediano, quando você está aprendendo com um professor particular. E o ChatGPT é isso. Ele tem essa potência. Então, gente, a gente não sabe o que vai ser da educação daqui a 20 anos, quando chegarmos naquele tal ponto de singularidade tecnológica. Não sabemos. Nem a física não sabe o que acontece dentro do buraco negro, ou como nós, na matemática, não sabemos o que dá divisão por zero, indefinido. Né? Não dá para definir o que é. É isso, a gente não consegue definir o que vai acontecer quando os computadores, a inteligência for comparável a todos os cérebros da face da Terra conectados. Mas a gente precisa se preparar para esse momento, claro. Dois cenários que me parecem distópicos. Minha sala na Unirio é assim. Eu entro em sala de aula e o que eu tenho para dar aula? Um quadro. Eu fiquei menos triste de saber que as salas da matemática também continuam com quadro, sem calculadora, sem planilha, sem isso tudo, né? Uma pena, me parece bastante distópico, parece uma cena de horror. Em 2023, eu com vários equipamentos, plugado o tempo todo, e entro numa sala sem nada. O outro extremo, que para mim é distópico, e eu já fiz curso à distância, cursos à distância, é chegar nessa sala de aula
e não tem um colega, não tem um professor para interagir, não tem uma pessoa humana ali dentro. É conteúdo, trabalho e prova. Ou seja, é o extremo, é tirar qualquer relação humana da sala de aula. E isso não é uma coisa ou outra. Lembra, gente? Essa é a mesma realidade. Essas duas coisas estão acontecendo. Não, é que vai ser sempre assim ou vai ser sempre assim. Não. As duas coisas estão... E os dois cenários são horríveis. Horríveis. Obviamente, eu estou defendendo aqui uma educação híbrida, hibridizando tecnologia, hibridizando o online com presencial, hibridizando também a mediação humana com a mediação das tecnologias generativas de inteligência artificial. Gente, precisamos repensar, então, os nossos currículos, precisamos pensar as nossas práticas, precisamos repensar os exercícios que a gente passa para casa, os trabalhos, as dissertações, as teses, porque se tornou possível de fazer igual aquela criancinha faz com a Alexa. Somos nós, por exemplo, na pós-graduação, isso está acontecendo, já tem caso relatado de pessoas fazendo teses, perguntando, ChatGPT, faz uma revisão bibliográfica para mim disso. A gente precisa, então, educar para o uso dessa tecnologia. Agradeço a atenção, a oportunidade de estar refletindo com vocês. Esse é o volume de texto que eu, no desespero, me fez, o meu temor, né, meu esforço de tentar compreender o fenômeno me fez escrever. Esse livro aqui está em avaliação pelo Estado do Rio. A revista Cult, eu vou todo dia para ver se já saiu. Vai sair esse mês, mas ainda não saiu. É um dossiê específico do ChatGPT, tem um texto meu lá junto com a Santa Ela e outro dos autores. Tem vários vídeos meus, essa já é a 5ª palestra que eu dou sobre esse assunto. Fiz formação em Portugal, vou fazer um curso de 22 horas para a UF. Esse assunto precisa ser discutido. Agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês. Obrigado. Bom, agora a gente vai passar para essa segunda parte. Nós temos acho que 20 minutos para fazer essa segunda parte. E aí a gente pensou numa dinâmica que vai funcionar assim. Estamos nós três sentados aqui, né? Os dois palestrantes e eu que fiz a mediação. Eu vou começar, então, falando um pouco das coisas que eu penso, que eu achei das palestras. Vou falar rapidinho e assim que eu terminar, eu vou abrir o espaço para que um de vocês venha até aqui, se sente aqui e contribua, dê a sua opinião, conte uma experiência. Isso, assim, para fazer desse momento, que todos participem desse momento, contribuam com esse momento, e também em respeito aos nossos participantes online, que estão lá assistindo no YouTube, eles vão poder ver o rosto de vocês, ouvir, falando no microfone, bonitinho. Não, eu prefiro que eles venham para cá. Sei que todo mundo é professor, gosta de falar, vem para cá, desinibido. Bom, primeiro, assim, vou tentar ser sucinto. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ficou do lado do Léo, mais calmo, Tá. ou você ficou do meu lado em pânico? Eu estou mais em pânico do que calmo. E aí eu fico assim, que quando essa história de tecnologia, uma tecnologia nova, né, surge, fica assim, vai substituir o professor ou não vai, né? Eu prefiro pensar mais assim, que professor vai ser substituído por essa tecnologia, né? Acho que tem duas coisas em jogo aí, né? Uma concepção sobre tecnologia e uma concepção sobre educação. O Léo falou isso, né? O GPT, as generativas, elas não foram produzidas por educadores, né? A gente está se aproveitando delas, como o Léo deu exemplo de várias coisas aqui. Então, se a gente não tem uma concepção clara sobre educação, o que os alunos
querem, ou o que eles precisam aprender, o que significa aprender, a gente pode ser engodado, pode ser levado por esses títulos assim, 50 maneiras de transformar a sua sala de aula. Eles vão vender, eu li num artigo que dizia assim, vão nos convencer de que as migalhas são uma boa refeição. Porque o que acaba sobrando para os educadores, quando essas coisas que não são produzidas para a educação, a gente vai lá tentar pegar um pouquinho das migalhas. E aí a gente pode ser convencido de que aquilo é uma refeição completa. Então a gente precisa entender que concepção a gente tem sobre a educação. Eu acho que isso pode salvar a gente de ser engolido. E do outro lado, se você tem só uma concepção de tecnologia e fica tentando convencer as pessoas de que aquilo é bom, isso acaba podendo ir para um lugar de colonização. Eu sou tecnologista, eu sou empresário, e eu quero te vender isso a qualquer custo, porque você precisa disso, você não vai viver sem isso. Então, acho que ficar nesse lugar, tentar entender o que a gente entende, o que a gente tem como concepção do que é aprender matemática, e fazer isso, fazendo uma combinação, com essas ferramentas, eu acho que isso pode potencializar, pode transformar, acho que a nossa prática e aproximar a gente de usar isso de maneira mais efetiva. Mas eu também, por outro lado, acho que a gente resistiu a todas as tecnologias até hoje. E a gente pode se unir para resistir a essa também. A gente não incorporou a calculadora ainda, então eu conto com vocês. Estou brincando. Mas olha só, a educação à distância eu não quero promovê-la, mas ela está em ascensão. E nós estamos perdendo terreno. Querendo ou não promover o uso da tecnologia, isso nem sempre depende de nós, isso depende também de política pública, de autorizar que a iniciativa privada ganhe dinheiro em cima da educação. Exatamente. E aí começou a vender os cursos de educação à distância para o Brasil inteiro. Então, tem coisas também que não dependem de nós, professores, também. Exato. Acho que a coisa vai escalando, A concepção passa pelo individual, mas ela também é coletiva, Bom, eu vou sair da cadeira e o espaço fica aberto para quem quiser. Vou deixar, caso alguém já queira comentar alguma coisa. E o espaço está aberto, quem quiser pode se sentar aqui para participar da conversa também. É só levantar e vir. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo. Eu queria fazer... Bom, primeiro uma curiosidade. Entre os seus coautores, o GPT, o ChatGPT é um dos seus coautores nesses textos? Tá bom. O Midjourney também. É porque hoje eu falei sobre isso. Eu já assinei um artigo com o ChatGPT, porque ele contribuiu significativamente para aquela autoria. Ele não foi o autor principal, porque eu que fiz a autoria, sempre demanda de nós perguntarmos para ele, mas os textos que ele produziu eu incorporei no artigo, e aí eu assinei com ele. Isso não é claro, isso está sendo rediscutido no mundo inteiro. E as figuras, então, eu estou sempre assinando com o Midjourney e essas outras inteligências, porque aí fica mais difícil a gente negar a participação autoral dessas tecnologias. Então, eu queria fazer uma pergunta. Assim, você trouxe algumas, digamos, analogias com o ensino à distância, o crescimento de ensino à distância, que primeiro eu boto 10 pontos de interrogação do qual o significado desse ensino à distância aqui no Brasil. Se você for somar o conhecimento adquirido nesse ensino à distância, você não mudou nada. Não mudou nada nos últimos 15, 20 anos, se não menos. Mas eu tenho uma evidência, daquelas evidências que as pessoas votam com as ações, que eu acho que são evidências muito sólidas, que é o seguinte, quer dizer, se você for, por exemplo, eu sou professor na Unicamp, você pega aquelas disciplinas de cálculo, geometria analítica, álgebra linear, etc. e tal, que tem 1.500 alunos, 2.000 alunos, 1.700 alunos por semestre, que tem todo o material dessas disciplinas. Elas chamam disciplinas coordenadas, ou seja, não vai ter surpresa na prova,
prova não é do professor, todos os professores fazem a mesma prova, tem todas as aulas gravadas em vídeo com excelentes professores, tem lista de exercícios, tem provas passadas, tudo organizado, tudo disponível, todos os alunos sabem. E não obstante, eles vão às aulas. Não tem um professor que cobra presença, eles não vão à aula porque a gente cobra presença. Tá certo? Então, a partir do momento que eles têm uma alternativa ao alcance da mão, e eles frequentam, você entra nas salas, tem gente nas salas. Isso aqui está me dizendo que tem alguma coisa que, é óbvio, eu não sei o quê, mas que tem alguma coisa que, de fato, está respondendo a alguma necessidade. Tá? Que é alguma coisa que é humana, que é presencial, que é as pessoas... Então, nesse sentido, eu não fico muito assustado. Tá? Eu concordo plenamente com o que você está colocando, que eu quero saber assim, ao mesmo tempo eu vou dizer o seguinte, eu não estou nem me preocupando demais com essas coisas, porque eu sei que tudo que eu me preocupar hoje, daqui a 3 anos, vai ser totalmente diferente. Tá certo? Assim, eu acho que é precoce. Mas ele não tem educação ali. Tem titulação, não tem educação. Sim, mas é como está. A Tá bom, realidade hoje... mas aí é um problema de regulamentação. Mas hora não que é uma preocupação sua, então. Não, para mim já foi ultrapassada. Diploma não vale nada. Eu não tenho confiança em diploma, no título. O título é uma preocupação de regulamentação legal. Esse problema ele já está instalado no Brasil. Nós temos milhões de profissionais com títulos, milhões de pessoas tituladas que não têm a mínima confiança no que significa esse título. Não tem a ver com tecnologia, isso aqui tem a ver com picaretagem. Está entendendo? Assim, então me preocupa, mas não tem a ver com o ChatGPT, não tem a ver com a internet. O ensino à distância, você vai na Inglaterra tem Open University. Eu confio plenamente na Open University, na Universidade Aberta da Inglaterra, na Universidade Aberta de Israel. Eu confio plenamente. Tá certo? O que tem no Brasil é picaretagem. Não tem a ver com a tecnologia. Tá? E essas ensino à distância ele é anterior à tecnologia. Bom, mas é isso. Bom, eu queria comentar rapidamente sobre a questão de currículo modernizado e a dificuldade que existe nessa modernização. E provavelmente uma das questões é que talvez a gente tenha chegado a um currículo que seja robusto demais para ser modificado. E aí talvez só uma quebra de paradigma monstruoso que talvez a gente aproveite essa oportunidade para até modernizar o currículo. Então, eu acho que a gente tem que encarar, eu concordo que a gente tem que encarar, incorporar esse desafio, inclusive novo agora do ChatGPT, e aproveitar o momento para incorporar pelo menos a calculadora, né? Pelo menos a calculadora, as planilhas, e eu concordo plenamente, enfatizar aspectos de conteúdo de estatística e no final das contas, o ChatGPT, essa inteligência artificial generativa, ela está incorporando muito conhecimento matemático e que a gente tem que aproveitar, como professor de matemática, aproveitar como é que isso está sendo feito. Então, ao invés de a gente perguntar qual é a diferença, subtrair uma coisa da outra, a gente tem que fazer com que o aluno faça qual pergunta você tem que fazer para o ChatGPT para ter essa resposta. E aí a gente tem que começar a aproveitar esses novos contextos, e eu não sou assim tão pessimista. Eu acho que sim, vai haver um grande crescimento da inteligência artificial, mas chega a um certo ponto que a própria produção de material vai ser dominada por essas coisas artificiais e acaba quebrando, né? Porque você acaba entrando num ciclo vicioso do que o que vai ser produzido de novo
foi a própria ferramenta que foi produzida. Então, existe esse ciclo que pode acabar quebrando o sistema, que acaba sendo uma espécie de uma eugenia, uma produção dele para ele mesmo. Agora, há o perigo, sim, de você chegar a um ponto que domina completamente e aí a gente pergunta para ele, olha, resolva um grande problema para a gente. Qual é o grande problema hoje em dia? Mudanças climáticas, né? Bom, o ser humano é o maior problema das mudanças climáticas. Então, a solução para isso pode ser, vamos exterminar e resolve o problema. Mas não é isso. A gente tem que estabelecer aqueles critérios do Asimov para o computador. Olha, tem que resolver problemas, mas salve a gente. Deixa eu fazer um comentário a partir do que o Samuel falou. Logo antes da gente voltar para cá, o Michel me mostrou algumas perguntas que ele pegou na internet durante a minha fala. O Samuel começou comentando da modernização do currículo, e é muito emblemático. Sempre que eu faço alguma fala nesse sentido, uma das primeiríssimas perguntas é: mas e como que fica o vestibular daí? Sempre volta nesse ponto. Não, mas ele tem que aprender a multiplicar a matriz 3x3, porque vai cair na prova X, na prova Y. Bem, primeiro que isso é uma preocupação que aflige uma porcentagem pequena da população brasileira, né, gente? Sejamos sinceros, a gente sabe que é uma fatia enorme dos nossos estudantes de ensino médio não está no ensino médio porque vai passar em algum vestibular de relevo. Então, isso é um recorte muito específico. Bem, vocês viram na minha fala, essa minha fala foi bastante reformista, uma fala calma, de certa maneira, uma fala que ainda acredita que a gente consegue ir reformando e tomando cuidados para que nenhuma disrupção muito brusca ocorra. A gente até pode discutir se essa minha visão é realmente realista, mas, enfim, foi esse o tom da minha fala de hoje. Mas o espaço para se fazer modernização curricular, e aí essa pergunta que o Michel me mostrou agora há pouco, né, como fazer essa modernização curricular, passa por exemplo, a gente criar espaços onde possa haver alguma flexibilidade curricular. O movimento que começou algum tempo atrás, por trás do novo ensino médio, tinha isso como uma das bandeiras, de viabilizar alguma flexibilidade curricular. Não vou entrar no mérito da discussão de como isso foi executado, mas um dos pontos era esse, criar espaços para que a gente possa ter flexibilidade e, nesse espaço, a gente possa ir pouco a pouco modernizando o currículo aqui e ali, que seja por disciplinas à parte, que depois podem vir para a disciplina central, enfim. Existem caminhos que não são tão difíceis assim de se criar dentro da escola como ela funciona hoje, para que a gente tenha um clima de modernização, de arejar um pouco do currículo, particularmente na matemática. Então, acho perfeitamente plausível, respondendo a pergunta como que era o nome dele? A primeira pergunta? Júlio Reis. Respondendo a pergunta do Júlio Reis, a gente pode sim fazer isso criando espaços na escola. Não é tão difícil, não é tão impossível. Essas reformas curriculares que o Brasil passou recentemente deixaram o currículo um pouco mais enxuto do que ele era há 15, 20 anos atrás. Então, a gente pode sim criar espaços para que essas novidades apareçam, eventualmente cresçam, eventualmente se estabilizem como parte do currículo e novas novidades comecem a chegar atrás disso. Então, a gente tem um movimento de arejar o currículo pouco a pouco. Boa noite já, né, gente? Eu sou Esdras, sou aluno aqui do Prof. Mate, da Unirio mesmo, também sou professor da Educação Básica. Eu já li os textos do professor, são muito bons. E eu tenho um comentário e uma pergunta. O comentário é que essa pergunta que se faz, né, sobre o chat, a inteligência artificial, né, ela vai acabar com o professor. Eu acho que a melhor resposta que eu poderia dar, que eu penso, é que a inteligência artificial, ela vai acabar com a aula tradicional, que, na minha opinião, já deveria ter acabado há um bom tempo. Que é o seguinte, quem sabe o que acontece na prática, o professor elabora uma aula, tem todo um trabalho criativo sobre aquilo, e muitas das vezes aquela aula é reproduzida exaustivamente para várias turmas ao longo dos anos, às vezes a carreira do professor inteira. Então, essa aula tradicional, que acaba se tornando um trabalho mecânico, que é um trabalho criativo no começo, mas depois se torna mecânico, eu acredito que isso não vai ser mais um diferencial. E aí eu trago um outro assunto, que está também muito no ar aí, que são as metodologias ativas. Eu acredito que com a popularização das inteligências artificiais,
o que vai ser um diferencial para um professor é ele pensar em metodologias diferentes para aplicar o mesmo assunto. A gente já tem vários estudos mostrando que numa aula tradicional, o aluno retém de 15% a 20% da aula, né? Então, eu acredito que é uma reinvenção do professor, mas eu apostaria nisso, nas metodologias ativas, para ser esse diferencial em sala de aula. A pergunta que eu tenho, professores, para todos aqui, é sobre realmente o que o Michel chegou a falar. A gente já tem alguma coisa, será que vai existir incentivo das empresas de produzirem algum produto educacional que seja voltado para a IA ou que seja elaborado pela IA para o auxílio do professor? Porque, por mais que a gente tenha falado muito de aprendizagem, e, de fato, o ChatGPT ainda é horrível em matemática, mas eu acredito também que é só uma questão de tempo mesmo, eu acho que a melhor ferramenta hoje para a gente usar a IA é na gestão da sala de aula. A gente tem hoje 30, 40 alunos numa sala, em 5, 6, 7, 8 turmas de aula que um professor tem por semana, e aí você fazer a gestão desses 300, 400, 500 alunos que um professor tem com a inteligência artificial, eu acho que é a maravilha que eu estou vendo nesse momento. Então, a pergunta é, se tem algum produto, tem alguma coisa, tem alguém pensando isso de forma para ajudar a gente? E valeu. Eu tenho um monte de gente, eu não sei quem, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente. Tem oportunidade de ganhar dinheiro. Boa noite. Eu sou bastante ignorante sobre o uso do ChatGPT, já usei algumas vezes, meus alunos me ensinaram a usar. Então, tenho um grupo de alunos que eu trabalho, um grupo de 2 alunos que eu trabalho, que eles me ensinam várias coisas, me ensinaram Python, agora estão me ensinando ChatGPT, outras coisas. Inclusive, eles já me disseram que o ChatGPT programa tudo que a gente programa em Python, melhor, mais eficiente, muito melhor mesmo. Mas, assim, eu fiquei desconcertada desde o início. Tu achaste que tu ia me aterrorizar, eu já fiquei aterrorizada com ele. Tá? Já achei bastante aterrorizante. E a minha pergunta ela vai mudar um pouco o ponto de vista, porque é uma pergunta que eu tenho me feito recentemente. Por muitos anos, eu me perguntei como eu ia ensinar, como eu ia ser como professora, e talvez desse ponto de vista eu me preocupasse se o ChatGPT iria me substituir. Só que, mais recentemente, eu me pergunto, e essa é a pergunta que eu faço para vocês, como o ChatGPT vai contribuir na aprendizagem? Porque eu entendo muito bem como o pessoal lá da metodologia de Xangai contribui na aprendizagem. A metodologia deles não me parece assim uma supermodernidade, mas eu entendo como eles contribuem na aprendizagem, com pontos modernos, mas eu entendo como eles contribuem. E eu, de verdade, não entendo como o ChatGPT contribui na aprendizagem. Não como eu ensino, estou um pouco me lixando como eu ensino. Eu quero saber como quem está usando ele está aprendendo com ele. Porque eu, cada vez mais, e isso é uma mudança que tem acontecido em mim, estou me voltando para coisas concretas, estou me direcionando a construir materiais concretos, de manipulação, quer dizer, eu estou me afastando cada vez mais desse universo, e quando eu estou entrando nesse universo do concreto, eu estou percebendo muito mais aprendizagem dos alunos do que quando eu circulava distante desse universo. Só que eu nunca entrei no universo do ChatGPT. Então, era mais ou menos isso que eu queria saber, se vocês enxergam como ele contribui na aprendizagem. Esquecendo o docente, ele pode, inclusive, massacrar os docentes. Por mim, não vai fazer muita diferença. Mas eu queria saber os alunos, como eles estão aprendendo, os estudantes, né? Até eu vou tirar eles do papel de alunos. Os estudantes, como eles estão evoluindo com a contribuição. Eles estão aprendendo mais, melhor, está ficando, não está ficando, esse tipo de coisa. Isso realmente assim, é uma coisa que eu não enxergo e talvez exista, mas eu não sou capaz de enxergar. Deixa eu só avisar, a gente começou um pouquinho depois, então a gente vai atrasar uns 10 minutinhos o fim. O papo está bom, então vamos continuar mais um pouquinho. Tem uma cadeira vazia, se alguém quiser se sentar.
Deixa eu tentar responder ao colega que estava aqui antes, fazer só um exemplo. Perguntou sobre empresas que estejam oferecendo algum tipo de serviço usando inteligência artificial. E tem um exemplo da Khan Academy, você encontra vídeos do Salman Khan explicando o que ele está fazendo. Eu não sou grande fã, tá? Mas, enfim, é alguém que está explorando nesse sentido. Ele está treinando um algoritmo em cima do ChatGPT para melhorar a qualidade das dicas que a plataforma dele oferecia. Porque as dicas que a plataforma oferecia até antes da inteligência artificial eram absolutamente toscas. Eram dicas simplíssimas, do tipo, se o aluno respondeu isso, exiba esse texto. Era essencialmente isso. Não passava muito disso. E agora ele está já num processo de treinar a inteligência artificial para, dado o erro de um aluno em uma determinada questão, a inteligência artificial conseguir gerar uma dica para ele que seja, de fato, modelada ao que ele acabou de fazer. Não estou falando que eu acho que é bom ou que é ruim, mas, enfim, já tem gente trabalhando nesse sentido. Agora, em relação à aprendizagem... Karine. Em relação à aprendizagem, Karine, eu acho que essa é uma outra discussão que a gente deveria fazer, que a gente pode fazer, mas, para mim, é fundamental que a gente coloque um pente muito mais fino. Então, por exemplo, eu ouço de alunos hoje, alunos meus, de 7º, 8º ano, de que ele se interessou por um determinado assunto e ele foi aprender em um curso online. Ele não foi aprender isso na escola. Teve uma aluna minha, uma semana atrás, eu já dei vários cursos de programação de computadores, e ela veio me falar que ela queria aprender Python, e ela foi fazer um curso online e fez um curso online. E ela não procurou a escola, ela não comentou isso comigo, ela não comentou isso com ninguém na escola. Ela foi para a internet, pagou R$15 no curso online, fez o curso online de Python e sabe um bom tanto de rudimentos de Python. Isso eu acho um fenômeno que a gente deveria ficar atento. Mas eu acho que é um fenômeno completamente diferente de uma aprendizagem, especialmente se a gente puxa lá para os anos iniciais do ensino fundamental. Acho que é uma aprendizagem de natureza completamente diferente, que é totalmente diferente do que o Marcelo apontou, por exemplo, com a educação à distância. Né, dessa fábrica de diplomas maluca que a gente tem, fábrica de titulação que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que passar um pente fino e falar desse impacto em diferentes esferas da educação. E talvez seja até a hora da gente começar a parar de usar a palavra educação para se referir a esses 3 fenômenos que eu mencionei agora. Eu vejo essas coisas como fenômenos bastante diferentes entre si e que talvez não devam os 3 serem chamados de educação. Né? São coisas diferentes. A minha sensação é que a escola ainda se mantém alheia a esse fenômeno, como da minha aluna, que para mim doeu, quando ela me contou isso, falou, por que ela não veio falar comigo? Poxa, eu poderia ter indicado material, eu poderia ter ajudado ela, a gente poderia ter formado um grupinho na escola e coisas assim. Ela foi e aprendeu online. A escola ainda se mantém um pouco alheia a isso, e acho que em algumas esferas a gente deveria sim olhar com calma, tentar entender o que está acontecendo, o que faz sentido a gente tentar absorver, o que a gente consegue fazer melhor do que um curso genérico online comprado. Mas para isso precisa separar os diferentes fenômenos, senão a gente bota tudo num pacotão só, e acho que são coisas bem diferentes. Não, eu queria comentar exatamente sobre a questão de aprendizagem, e eu acho que nós, como professores de matemática, eu não sei como fazer isso, mas acho que a gente tem que valorizar a grandeza e a satisfação que a gente tem, os nossos alunos têm, em conseguir resolver um desafio, em conseguir resolver um problema. Então, ainda que o ChatGPT, a internet, ofereça as respostas, essas respostas não dão aquela satisfação do aluno conseguir resolver um problema. E para isso, a gente tem que tentar motivar os nossos alunos que é legal você conseguir subir a montanha ali, apesar de ter o bondinho não, que é o teleférico, né? Então, apesar de termos um transporte artificial, conseguir superar algumas barreiras por conta própria é uma coisa que está intrínseca ao ser humano, de alguma forma. E a gente tem que tentar incentivar isso, mostrar, olha, para a gente aprender significa a gente superar algumas coisas que a gente não conhecia antes. O conhecimento está por aí. A gente pode resgatá-lo, mas não foi coisa que nós nos apropriamos. Ao apropriarmos, a gente tem um certo
vou dizer, uma satisfação. Agora, a gente tem que passar isso. Se a gente passar apenas, olha, o objetivo é vocês aprenderem as respostas então, para tirar um título, aí realmente a gente vai ser substituído pela tecnologia. Mas se a gente, ao invés de passarmos apenas como professor que transmite conhecimento, passarmos a sermos copartícipes das evoluções, das superações e das superações dos nossos alunos, a gente pode sobreviver a essas novas tecnologias. Sobreviver junto com elas, não contra elas, não em oposição. Só uma coisinha breve, talvez se acalme um pouquinho. Fiquei preocupado, alguém está desesperado. Eu convidei uma vez um psicólogo, professor da USP, Lino de Macedo, professor emérito da USP, um grande estudioso do Piaget, para falar com alunos de licenciaturas. E ele perguntou, o que você quer que eu fale? Sobre o quê? Eu falei, olha, eu quero que você fale para eles, do ponto de vista de um psicólogo, por que é importante estudar matemática, aprender matemática. No final da apresentação dele, ele falou, olha, se eu for resumir, depois de 2 horas, eu diria o seguinte, aprender matemática é importante porque o que a gente entende como pensar bem é pensar matematicamente. Tá? Então, o que eu tenho consciência é que, assim, que muitas das coisas, a gente estuda muito dos conteúdos matemáticos que a gente ensina, a importância intrínseca deles, ela acabou. O Léo falou muito disso. Assim, qual é a importância intrínseca de aprender o algoritmo da soma e da multiplicação? Nenhuma. Quem que fez aqui? Quem que foi a última vez? Tenta pensar quanto foi a vez que você pegou lápis e papel para fazer uma conta. Assim, alguém se lembra aqui de ter pego lápis e papel nessa semana, a não ser como professor, né? Não estou falando fora da sala de aula, né? Na sala de aula, assim, a gente não faz, mas a importância intrínseca dos negócios, ela de fato está diluindo, e essa coisa dessas inteligências artificiais vai detonar com essas coisas. Talvez o que serve como consolo é que a gente, de fato, vai ter que começar a ensinar uma matemática com muito menos foco nos conteúdos e muito mais foco com o que a gente pode desenvolver a partir dos conteúdos. Ou seja, vamos prestar atenção no que é essencial, vamos aprender a pensar bem, vamos aprender a argumentar, vamos aprender a discutir, vamos aprender a resolver, vencer desafios e começar a assim, entender que o conteúdo que a gente ensina é só um meio e não é um objetivo. Então, talvez isso eu acho que não vai mudar. Isso eu acho que a inteligência artificial não dá, porque isso aqui se dá de fato na interação, isso se dá de fato na conversa. Tá certo? Sim, pode eventualmente ter conversa também com a máquina. Também, eventualmente, pode ter conversa com a máquina. Pode ser, tá certo? Pode ser que tenham pessoas que... Pode ser que, eventualmente, no futuro, pessoas vão se sentir tão confortáveis em se relacionar, tão confortáveis, tão acolhidas, tão entusiasmadas de conversar com uma máquina. Pode ser, tudo bem, então, sei lá eu. Hoje ela ainda não puxa assunto, mas em breve pode puxar, né? Vai chavecar uma máquina. Mudar de assunto. Não sei, pode ser. Como diz a amiga minha, gosto não se discute, só se lamenta. Tá certo? Pessoal, o papo está muito legal, a gente poderia continuar, mas a gente precisa encerrar, porque amanhã tem mais atividades às 8h30. Eu queria agradecer ao professor Leonardo Barrichello, da Escola de Aplicação da USP, ao professor Mariano Pimentel, aqui da Unirio. Também fazer uma menção às perguntas que a gente anotou aqui, a gente tentou responder ao Júlio Reis, Marcel Barbosa, Valdelírio e professor Erismar Carvalho. E aí, para poder encerrar e finalizar por hoje, eu vou fazer umas perguntas que vão ficar sem resposta, mas é para vocês pensarem, para todo mundo, para a gente ficar pensando sobre isso. Umas perguntas que eu tinha anotado aqui inicialmente para fazer aos palestrantes, mas a gente mudou tudo aqui. Uma coisa que eu acho que a gente pode pensar é quem mais pode dar a mão para a gente, nos ajudar nessa tarefa de ensinar sobre computação na escola. Isso hoje está muito apoiado no professor de matemática, mas a gente precisa chamar mais gente para ajudar a gente a fazer, a conduzir esse processo. A gente não sabe tudo, não sabe como fazer, então a gente precisa discutir e pensar maneiras disso acontecer.
isso que o professor Marcelo falou aqui. Como que a gente usa essas ferramentas para garantir não só a resposta da continha que a Alexa respondeu, mas como garantir compreensão matemática mais profunda, né? Compreender conceitos, né? Compreender desdobramentos, fazer deduções, assim, ajudar a gente e os estudantes a fazer isso, né? Pensar sobre a produção de material didático, né? Como que a gente compara, se a gente comparar o material que já é produzido hoje, né, sem a coautoria dessas ferramentas, como que a gente, acho que é um bom caminho para a gente pensar, né? E aí, para os formadores de professores que estão aqui, né, como que a gente inclui isso na formação? Como que o professor de matemática, e de maneira geral, está sendo preparado para lidar com essa sala de aula que ninguém sabe qual é, né? Como que a gente se prepara para esse momento, né? Esses tutores, né, como o do Khan Academy, o Khan Amigo, como o professor precisa estar preparado para lidar com os vieses que vêm dali, né? Eu li sobre um que meio que mimetizava a personalidade do estudante. Então, se o estudante tinha uma personalidade um pouco mais ácida, a inteligência artificial meio que interagia com ele e tinha o mesmo tipo de personalidade. Isso vai criando uma bolha, um espelhamento que o estudante passa a reforçar certos tipos de comportamentos, né? Ou certo tipo de preconceito. Então, como que a gente olha para isso também, olhando para essa coisa ética, né? Do preconceito, dos vieses. E, por último, como a gente toma partido das alucinações das inteligências artificiais, né? Esse é um conceito que o pessoal tem falado, né? As respostas erradas. Como que a gente toma partido pedagógico dessas alucinações, né? Então, são todas perguntas que não tem resposta fechada, é para a gente pensar. E a gente vai ter outras oportunidades de discutir sobre isso. Muito obrigado. Vamos descansar, celebrar, curtir o Rio de Janeiro e até amanhã.